Arrematando, finalizando a nossa série sobre ídolos modernos, vamos recapitular aqui um pouco do que nós já falamos. Entendemos pela palavra de Deus que ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Ele não vem vestido normalmente de uma imagem religiosa, uma estátua, nem mesmo qualquer ritual religioso. Ele pode ser muito secular, ele pode ser muito agradável. Normalmente é agradável, porque o ídolo ele apela para um desejo, uma inclinação do nosso coração. É aquilo que, sem percebermos, nós permitimos que tome o lugar de Deus na nossa vida. De repente, aquilo passa a ser prioridade para nós, até mesmo acima do que Deus diz, acima da palavra e da vontade dele. Nós falamos aqui dos ídolos modernos, como, por exemplo, dinheiro é um grande ídolo, nós falamos ídolos de relacionamentos, ídolos de admiração, pessoas que você admira, celebridades, pessoas que você coloca como gurus da sua vida, ídolos religiosos também. Nós falamos de vários ídolos aqui, até mesmo o próprio eu, o seu eu, a sua liberdade pode se tornar um ídolo, o conforto pode se tornar um ídolo. Enfim, basicamente qualquer coisa neste mundo pode se tornar um Deus. Vamos entender então agora o que precisamos fazer daqui para frente. Porque é muito importante, primeiro, detectarmos que ídolos ainda existem. Não é à toa, não foi por acaso que o apóstolo João, lá no finalzinho do Novo Testamento, veja, não é Velho Testamento, não é o povo de Israel lá se curvando diante de Baal, ele estava falando com os cristãos. 1 João 5:21, ele termina esta carta dizendo: guardem-se dos ídolos, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Porque ídolos podem sorrateiramente infiltrar até mesmo no meio cristão, na igreja, em qualquer lugar. Nós podemos também construir ídolos no nosso coração, que é uma coisa muito mais perniciosa do que ter uma estátua lá na parede. Porque pelo menos as pessoas que têm a estátua como seu ídolo, todo mundo vê que ela é idólatra. Todo mundo vê, aquela pessoa é idólatra. Ela é devota daquela estátua, daquela entidade, daquele Deus, etc, etc. Mas a pessoa que levanta ídolos no coração dela, ninguém vê. Ninguém vê. Ela pode dizer que está adorando a Deus, domingo de manhã ter as mãos erguidas para o céu, louvando, cantando lindos louvores a Deus na sua igreja evangélica, e estar com o ídolo no coração dela. E uma das formas de detectar, como nós também falamos aqui, que há um ídolo no nosso coração, é quando algo toca naquilo. Quando algo toca nesse ídolo, aí vem uma reação como quem é tocado no nervo do cotovelo, que dá aquele choque no corpo inteiro. Se algo toca no seu ídolo, você tem uma reação adversa. Você praticamente manifesta se alguém falar do seu ídolo. Então, isso é um sinal que aquilo se tornou ídolo na vida. Então, é importante não apenas termos a consciência de que os ídolos são tão presentes no dia de hoje quanto no passado, se não mais. Nós temos consciência de que qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida, sem percebermos. E agora vamos falar do que precisamos fazer a respeito disso. Primeiro, vigiar. Você tem que vigiar se algo ou alguém, qualquer coisa, está prevalecendo, merecendo a sua prioridade na vida, acima de tudo e todos, até de Deus. Não declaradamente, porque você provavelmente não declararia isso. Isso aqui é o meu ídolo. Não. O idólatra velado, ele não declara isso aqui é o meu ídolo. Ele vai dizer que aquilo ali não é minha veneração, não, eu só admiro. Ele vai minimizar, porque ele sabe que é errado, especialmente o cristão, ele sabe que é errado ser idólatra. Mas não julgando pelo que se fala,
mas julgando pelo que se faz, pelo que você faz a respeito daquilo. Se você, por exemplo, um grande sinal, uma grande prova se algo é o nosso ídolo ou não, pergunte-se: eu estou preparado para abrir mão disso? Estou preparado para entregar isso aqui? Se você tem dificuldade de entregar aquilo ali, então aquilo ali é o seu ídolo. Porque quando Deus é o primeiro na nossa vida, então nem Isaac a gente recusa. Abraão não recusou Isaac, o seu único filho que ele esperou 100 anos para ter, o seu único descendente. Mas quando Deus pediu, ele colocou no altar. Foi uma prova, um teste, e às vezes Deus pede para a gente certas coisas que são muito próximas de nós, muito queridas. E se nós não estamos preparados para entregar aquilo, aquilo já é o nosso ídolo. Então é importante você saber detectar. E, segundamente, é importante você saber o que fazer. Se você detectou um ídolo na sua vida, o que você deve fazer? Vamos ver o que Deus falou para Gideão lá, quando Gideão reclamou, né? Ele protestou contra Deus e falou: poxa, o Senhor nos abandonou, onde é que está Deus? O que aconteceu com os milagres que eu ouvi nossos pais contarem? Onde é que está Deus? Gideão reclamando com o anjo a respeito de Deus, como se Deus tivesse abandonado o povo, mas com um ídolo lá na casa dele. Um ídolo enorme. Um altar para Baal lá na casa do pai dele. Então Deus falou para Gideão assim, se ele queria mudar a situação dele e do país, da família, Deus disse para ele assim: derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Ou seja, o começo da mudança na vida de Gideão e na nação de Israel passava pela derrubada do altar de um ídolo. Gideão tinha que derrubar aquele altar e construir outro altar no lugar para Deus. Então veja, não basta você só identificar o ídolo. Você tem que derrubar o ídolo. Você tem que arrancar da tua vida. Chega, isso aqui eu vou tirar da minha vida. E você tem que colocar Deus no lugar do ídolo. Entendeu? Identificar, derrubar e substituir. Então, o derrubar para muita gente é a parte mais difícil. Porque como assim eu vou viver sem esse ídolo agora? Como assim eu não vou mais depender de dinheiro? Eu vou perder o medo do amanhã? Eu vou perder o medo de que pode me faltar alguma coisa e viver cada dia com o pão nosso de cada dia? Como assim eu vou tirar a minha confiança do meu dinheiro? Que sempre eu confiei. Que eu aprendi que eu tenho que ter lá a minha reserva, eu tenho que ter lá um bom dinheiro para que qualquer emergência que aconteça, eu tenho algo para recorrer. Veja bem, não estou dizendo que ninguém deve ter economias, não. Eu estou dizendo que você não deve apoiar-se sobre o dinheiro, confiar nas riquezas, Jesus falou. Como assim? Pois é, você vai ter que fazer isso. Se você quiser derrubar o altar de Mamon, você tem que tirar a sua confiança de sobre o dinheiro. Um dos motivos porque Deus estabeleceu dízimos e ofertas foi exatamente para isso. Para que nós lembremos todas as vezes que nós tiramos lá o dízimo, todas as vezes que nós ofertamos, nós lembremos quem é o nosso provedor. Que não é a força do nosso braço, mas Ele. Ele, Deus proverá. Não é? As célebres palavras de Abraão. Deus proverá. Você vai ter que derrubar essa confiança que você tem. E às vezes isso vai ter que passar por algo mais drástico, como você realmente cortar isso, tirar o chão dos seus pés. Como Jesus falou para o jovem rico, se você quiser ter a certeza da vida eterna, e eu vejo que o teu amor está no dinheiro, a tua confiança está no dinheiro, então você vai pegar tudo que você tem, vai distribuir para os pobres e depois você vai me seguir.
E o jovem não estava preparado para derrubar aquele altar. Então, não é o caso de todos, mas algumas pessoas precisam ser radicais. Como o Gideão teve que ser radical e derrubar aquele altar na casa do pai dele. Então, quer dizer, arrancar aquilo, cortar aquilo. Eu me lembro que eu era vidrado num certo tipo de música na minha adolescência e eu colecionava, naquela época, né, fitas cassete. Eu colecionava, eu ficava de madrugada gravando músicas e tal, e seguia artistas e tal. Eu era vidrado. Aqueles artistas, aqueles cantores eram os meus ídolos. Eu lembro que Michael Jackson era um ídolo que eu tinha. Eu aprendi a dançar como Michael Jackson. Eu aprendi a vestir, eu usava roupas que imitavam Michael Jackson. Enfim, eu fazia isso na minha adolescência. Era um garoto vazio de Deus. Como eu disse já aqui, qualquer vácuo pede para ser preenchido. Fomos nascidos para adorar, fomos criados para adorar. Se nós não adoramos a Deus, vamos adorar alguém, ainda que seja Michael Jackson. E eu adorava Michael Jackson. Quando eu me converti, chegou um dia que eu tive que tomar uma decisão. E eu tive que pegar todas aquelas fitas, cassetes, discos. Eu tive que pegar toda aquela parafernália que eu colecionava e jogar fora. Doeu. Doeu. Você sabe. Só quem já fez sabe. Doeu por um momento. Mas eu me libertei. Eu derrubei aquele altar. Então, estou falando do meu caso, da minha experiência, uma experiência que eu tive. Eu não sei qual é o seu ídolo que você tem que derrubar, qual é o altar de Baal que está aí na tua casa, que está no teu coração, que está na tua vida, que está no teu celular, sabe? Que está na tua mente, que você defende por unhas e dentes, que você briga com pessoas, você corta pessoas da sua vida porque elas criticaram você por causa daquilo. Eu não sei qual é o altar, o teu altar de Baal, mas se você não derrubar isso, meu amigo, minha amiga, você vai continuar escravo dos midianitas, dos amalequitas na tua vida. Você vai abrir a tua porta para os amalequitas e midianitas entrarem. Você tem que derrubar o altar de Baal. Você tem que substituir esse altar pelo altar de Deus e aprender a cultuar, adorar, servir, colocar em primeiro lugar apenas a Deus. Colocá-lo diante de você. Como Davi disse lá no Salmo 16, versículo 8, tenho o Senhor sempre diante de mim. Quer dizer, você colocar sempre a Deus diante de você, em primeiro lugar. E aprender a dar para Ele o melhor do seu tempo, o melhor da sua força, o melhor de tudo que você é, deseja, pensa, a sua vontade, o melhor, o primeiro, para a sua própria proteção. Aprenda a fazer isso, faça isso e você ficará livre dos ídolos falsos desta vida. E isso é algo que você tem que fazer continuamente, porque ídolos nunca vão deixar de existir. Eles vão mudando de formas, eles vão chegando sorrateiramente na nossa vida, e se você não fizer sempre essa faxina na sua vida, de repente você está com um ídolo lá, um altarzinho na sua vida ou no seu coração. Vigie isso, haja sobre isso, vasculhe sua vida, faça a limpeza, reforme, repare o altar de Deus na sua vida, e quando ele for primeiro em você, aí sim, você vai ter vitória contra tudo que se levantar na sua vida. E Deus será honrado por você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.